Conteúdo. Conteúdo do Instagram, conteúdo do Facebook, mas se atenda ao Instagram. Qual é o ponto-chave do conteúdo? Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente vai falar do conteúdo que vai direcionar o teu produto. Só que o artista, como um todo, como em todas as áreas artísticas, o produto ele é meio subjetivo, né? Ele não é, a não ser que você venda exclusivamente crochê, você vende tapetes de crochê. Ainda assim, é muito impalpável, né? Não é a coisa que você vende assim. Tem um requinte. Eu tenho aqui um porta-copo de crochê. Ó. Você não vai conseguir falar assim, puxa, como que eu vou vender música, né? Teatro. Ele é uma experiência, você não vende uma música. Então, quando você pensa no conteúdo, qual é o conteúdo que você posta? Qual é o conteúdo que você vai desenvolver ao longo das semanas, dos dias, dos meses, dos anos, para que aquela companhia, para que a sua companhia, para que o seu espaço artístico, para que o teu álbum, tua música, o teu quadro, o artesanato, tua dança seja comprada. Porque, e aí, viver de arte não é exclusivamente um setor que você fazendo isso, você vai basicamente viver de arte. Não é isso. Mas para você viver de arte, você precisa entender, no mínimo dessas 3 estratégias que eu vou passar hoje aqui. Essas 3 estratégias de marketing para artista, ela faz uma diferença. Ela vai fazer uma diferença na tua vida. Se você aplicar, óbvio, né? Então não adianta você ter edital aprovado, você ter estrutura, você ter site bonitinho, você ter teus amigos vendo tua arte, se você não divulga. Se você não sabe divulgar, não vai ter gente comprando, não vai ter gente vendo você. Então, conteúdo. Qual é o bendito raio de conteúdo que eu devo postar? E como eu posso pensar no conteúdo? Vamos por etapas, vamos por partes. Eu separei alguns itens dentro do conteúdo para que a gente possa desenvolver isso de maneira mais profunda, até para poder entender qual é esse conteúdo. As pessoas querem saber quem é você. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo quer saber quem é esse artista. E não o artista, mas você. Você é músico, cantora, sei lá. Você tem uma vida, né? Você tem família, você faz coisas. Uma escolha sua é você estar se relacionando com o seu dia. Porque quando a gente fala de artista, geralmente tem um lugar, e aí entendendo um pouco da mente humana, tem um lugar onde existe quando vira fã, é o cara que admira demais você. Demais da conta. O seguidor, ele em si é uma métrica de números, de vaidade até. Mas quem é você, pessoa física? Pessoa. Ser humano. Quem é você? Sabe? Lucas, não sou muito favorável, eu não curto muito ficar expondo completamente a minha vida. Eu mostro, tô lá, faço uma história com meu filho, faço uma story falando da Esther, ali, minha esposa, nem sempre eu mostro ela. Às vezes eu tô ali na cozinha, fazendo um café, eu mostro. Então, eu compartilho alguns momentos, sim, a escolha é minha, mas eu falo, eu acordei gripado, saí de uma gripe desse final de semana, e eu falei assim, cara, final de semana foi embaçado. Quem é o Lucas? Sou eu. Eu tenho um coração batendo, eu tenho meus desafios. Então, de vez em quando, é legal você ir lá e mostrar quem é você. Esse lugar onde existe esse humano por detrás dessa arte. Existe um humano. Lógico que a arte presume um humano, né? Não é um robô fazendo, eu sei. Mas, por detrás da arte, tem um humano fazendo. Por detrás dessa arte, tem um ser que pensou e que é imbuído de vários valores, várias ideias, várias filosofias que você pode e deve, ou não, mas é a sugestão, você postar isso e mostrar isso pra galera, e mostrar isso pro povo, tanto homem como mulher, como independente de gênero, tá? Mas a figura masculina e a figura feminina, independente do gênero sexual, são vistas por todos os lados. Geralmente o homem vai chamar mais atenção da mulher, ou da essência feminina, ou não também. Mas existe um polo de prazer em ver aquilo. Repara comigo, o BBB.
Eu não vou falar bem ou mal, porque eu não vejo. Eu, particularmente, eu não vejo. Mas repara uma coisa. Muita gente gosta de ver a vida do outro. E eu não tô falando pra você transformar o teu Instagram no BBB. Mas compartilhar a sua vida e ter conteúdos ali traçando a tua trajetória é interessante. Porque ver a tua conquista também é interessante. E aí, se a gente tá falando de uma companhia, existem várias pessoas. Essas várias pessoas podem e devem estar ali. E não só no polo da exposição da obra perfeita, mas sim do processo e da construção do todo, do humano, tá? Eu não tô nem falando da arte em si, eu tô falando do humano. Então, quando eu falo da obra perfeita, é do ser humano que sempre vem aqui e fala assim: olá, pessoal, isso é o blogueirinho, a blogueirinha que sempre mostra o recorte perfeito. Se você não quer ser esse blogueirinho, essa blogueirinha, você precisa entender que o compartilhamento da tua vida, em maior ou menor escala, também é interessante e que você pode desenvolver isso de uma maneira mais profunda, a fim de ter pessoas que não só te seguem, mas entendem quem é você, beleza? Então, aí a gente vem ponto. Você é artista, sua companhia é artística, ou o pensamento artístico não se divide? Não, mas se divide também. Então, esse conteúdo do artista muitas vezes o cara indo ver um show, o cara falou assim, cara, acabei de ver uma peça assim, assim, assado, vi um filme, puxa, olha só essa obra aqui, eu tô com a peça da Compadecida ali, né? Nossa, acabei de ler esse texto, essa peça aí é maravilhosa, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Tem um lugar desse compartilhar do pensamento artístico e poético. E entender que existe um humano com ansiedades, com medos, com inseguranças, com uma série de questões. E existe o artista também. Só outra pauta em um outro momento de conteúdo. E a gente tá falando só de conteúdos que pode estar no Stories, pode estar no feed, você pode fazer um vídeo mais longo. Quando a gente fala de quem é você, um compartilhamento de um pensamento baseado numa atitude que você viu, acho que é super você. E não é fadar ter um conteúdo simplesmente relacionado à obra, ao espetáculo, à arte em si. Então você vai ter conteúdo sempre nichado, sempre focado, sempre direcionado para isso. E não é real. E não é a importância real e profunda. Então, nessa divisão, um relato, um desabafo, por exemplo, teve uma situação um tempo atrás que uma menina que eu sigo, que eu não lembro o nome dela, fez um vídeo no IGTV de 10 minutos falando que ela falou assim, olha, eu não sou uma pessoa que me sinto bem com o meu corpo. Eu geralmente eu tenho uma insegurança com o meu corpo. Eu não fico tão seguro assim, porque eu sou gordinha, tal, não sei o quê, mas então isso me leva a sempre ter roupas leves, soltas, mais largas. E aí hoje eu resolvi pôr um shorts e uma blusinha mais curta. E eu fiquei abismada com a quantidade de assédio que eu sofri por conta disso. O que me gera um pouco mais de insegurança, apesar de dar uma massageada no ego, me gera um incômodo. E aí ela começou a relatar ali a experiência dela. Não são exatas as palavras dela, mas é bem próximo do que ela disse. Isso é um posicionamento pessoal dela. Agora, um posicionamento artístico dela... Eita, desculpa, hein? Poderia ser relacionado ao fazer artístico dela. Ela é atriz. Então, eventualmente, tem lá um post dela falando sobre o que ela viu, sobre um comentário sobre uma peça, sobre um relacionamento dela com outro artista. Entende? E isso vai variar, porque aí você pode fazer em diversos formatos, em diversas vertentes. Você pode fazer lives falando com outros atores, com outros músicos, ou fazendo lives cantando com outros músicos, né, no caso da situação atual. Mas se você organiza um show com outro cantor, que hoje é uma inteligência que existe por detrás disso, de você pegar, eu tenho um público X e fulano tem um público X, vocês fazem um show em conjunto, vocês trocam os gostos, né, de certa forma, da tua plateia.
Porque a galera que vai vir te ver, vê fulano e acaba gostando dele e vice-versa. E a galera se movimenta e cresce juntos. Então você pode criar conteúdos assim, fazendo conteúdos de estudo, aprofundado e tudo mais, que é interessante. E aí, com isso tudo, existe uma base de formação do artista, uma base de influência do artista. Eu, por exemplo, eu sou ator e eu sou palhaço. Mas eu não sou palhaço de festa, eu não sou palhaço de evento, eu não faço palhaçaria circense. O estudo e o aprofundamento que eu tive do palhaço foi com a Beth Dorgan. Toda a minha pesquisa foi com ela. Eu dei alguns saltos, fui entender um pouquinho do Márcio Libar, do Balas, fui entender do Aizio Magalhães, fui lá estudar um pouco com eles, mas a minha referência e base é com a Beth Dorgan. E ela traz muito do palhaço de palco, de teatro. Tem uma outra linguagem, completamente diferente. Então, como que é essa linguagem diferente? Eu gosto do teatro, mas eu gosto da comédia. Mas como é assim diferente? Entende? O que é que eu construí dentro de mim? Qual foi a base que eu construí e que me trouxe hoje para cá? Isso é interessante. É interessante se ver. Qual é o gosto artístico? Qual é a base desse artista? Quais são as principais influências desse artista? Ele vai lá, né? Teatro do oprimido, vai lá no teatro do absurdo. Ou vai lá como músico, beber na fonte das vanguardas, dos clássicos, do início do século XV, as músicas eruditas. Não, a minha base, a minha arte hoje é baseada nas compositoras femininas. E vai lá desde a primeira composição feminina lá atrás até aqui. Se não me engano, foi a Cássia, a primeira compositora feminina mulher. Então, é importante você entender qual o nível de compartilhamento que você dá. E olha, a gente está descendo em camadas, né? Veja, você, ser humano, pessoa, você artista, qual é a base da tua formação como artista, o que te influencia, o que te inspira, o que te eleva, o que te faz fazer a tua arte. Puxa, eu olho os quadros de Van Gogh e, nossa, eu amo Tarsila do Amaral. Enfim, e isso influencia a arte que eu faço hoje. Nossa, eu gosto muito de poesia. Então, poesias, eu quero ouvir tuas poesias. Poesia que me inspira, poesia que me eleva, poesia. Entende? É importante você pensar que o conteúdo ele não é um fragmento somente da tua obra. Quando falar de produtos digitais, de produtos comerciais, muitas vezes existe uma lógica muito mais facilitada na inteligência. Mas o artista, ele precisa de fãs, de certa forma. Que uma vez fã, entre aspas, tá? Ele vai comprar sempre de você. Ele sempre vai no teu show. Ele sempre vai esperar um quadro novo, assim que ele, né? Dependendo do valor, mas vai estar sempre buscando renovar. Eu conheço um casal que só compra quadro de uma pessoa. Se eu olhar, assim, parece que eles trocam. Um período só compra de uma pessoa, depois no outro período só compra de outra pessoa. Daqui a pouco, gostei de fulano. Aí encomenda 1, 2, 3, 4 quadros. Aí presenteia, dá pra, sabe? Se souber conquistar essas pessoas. E aí, para entender disso, é um outro assunto que eu vou falar mais pra frente. Então, a gente tá ainda dentro da estratégia do conteúdo. Primeira estratégia. Não vai demorar muito essa aula, não, mas também não vai acabar agora. Então, segura aí, presta atenção, sai do Instagram, sai do celular aí, sai de outro lugar e foca em mim. Presta atenção, aproveita e se inscreve no canal, entendeu? Meu comprometimento é com você. Minha missão é fazer os artistas desse Brasil entenderem a importância desse marketing digital e melhor ainda, aplicar essas estratégias. Então, fica comigo aqui, presta atenção. Próxima sugestão de conteúdo que você pode ter, a arte propriamente dito em curso. Ela rolando, ela acontecendo.
Você tá pintando um quadro? Pô, filma aí, faz uma gravação dessa pintura, pelo amor de Deus. Ah, mas não pinta, o lugar que eu pinto não é legal. Monta ali, faz um esqueminha legal. E ninguém quer ver também a perfeição, não. Vá lá, vá. Entende? Lógico que existem obras que são mais difíceis, né? Não é simplesmente você pegar o celular e colocar ali pra gravar, mas se estamos falando de teatro, hoje, a gente vive um momento pandêmico que o teatro ele tá sofrendo o impacto disso. É a arte, eu acho que o teatro e a dança são os que mais estão sofrendo com a pandemia como um todo. Mas eles se adaptaram bem e estão fazendo muita coisa online. Aí eu não vou entrar nessa discussão se é teatro ou não é, porque não é o momento desse não é a propósito desse vídeo. Então, o fazer da arte em si, por si só, você pode desenvolver uma infinidade de coisas. Puxa, em todos os formatos. Foto, carrossel, foto antes, durante e depois. Vídeo, em carrossel também. Vídeo único no feed de 1 minuto. Vídeo NGTV de até 1 hora. Posso fazer uma live até de mais tempo que o Instagram não bloqueia, mas passou de 1 hora, você não consegue salvar, viu? Não fica salvo, não vai pro GTV. Você entende a dinâmica disso tudo? Olha que riqueza, a quantidade de postagem que você pode fazer, quantidade desses conteúdos que você pode fazer, a dinâmica e a profundidade que você pode chegar. Entende? Veja como é rico isso. E aí, quando você fala tem o fazer artístico, tem o antes, né? Se você está falando de um show, se você está falando de um cara que vai pintar um quadro, de um espetáculo de dança, ou mesmo de uma peça de teatro, tem um antes. Tem os atores se maquiando, tem se preparando ali, preparando o corpo, preparando a voz, passando algumas partes ali de repente. Falando de teatro e de música, tem o esboço, né, da arte também. Você vai fazer um ensaio daquilo. Puxa, compartilha isso. É tão rico, valoriza tanto o decorrer das coisas, olha que só. Mas aí você vai olhar e vai falar assim, ai, nossa, Lucas, mas é muito trabalho para fazer. Pois é, se você continue assim, sobra mais espaço para quem tá fazendo, tá bom? Se você tem essa mentalidade que é muito trabalho fazer tudo isso, porque isso aqui não é assim, você não vai fazer, eu falei, ó, quem é você, quem é o artista, base da sua arte, a arte propriamente dito, a pós e a pré-arte, né? Make-off e pós-arte, sei lá, não sei qual, pós-off, making pós, sei lá, qual que é o nome que poderia dar, mas, ó, 1, 2, 3, 6 itens, dentro da ideia de conteúdo. Mas você não precisa postar tudo num dia só, fazer tudo todo dia exatamente igual, não, todos os conteúdos, não, pô, um dia você tá lá, quando fala de distribuição de conteúdo e de linha editorial, de construção de conteúdo, a conversa vai um pouco mais embaixo. Mas nesse momento é importante que você comece. Lógico, a ferramenta do Instagram, a ferramenta do Facebook, até o YouTube são robôs. Se você tiver um blog também, são robôs analisando o teu conteúdo. Eles não distribuem aleatoriamente porque você postou. Eles são robôs que olham o teu conteúdo e analisam se você tá jogando um jogo para vencer, tá jogando sério, tá com constância, consistência. E eles são robôs. Se você posta todo dia 6 horas da tarde, todo dia 6 horas da tarde ele te espera. E ele fala assim, pô, tem um padrão. Se em um mês ele tá postando, todo dia no tal horário, ele vai postar amanhã também, vamos ver. Olha, será que amanhã ele vai postar de novo? Vai. Quando ele começa a entender isso, ele começa a distribuir para mais gente. Eu não tô falando que é no período de um mês não, tá? E aí tem o Instagram que ele é um pouco mais, o Instagram e o Facebook, eles são mais porosos, né? Eles são mais solúveis. Que você postou hoje, à tarde já ninguém tá vendo. Muitas vezes. Então o volume de postagem também faz diferença. Mas a organização, e aí, olha, eu não indico, Lucas, não indico nenhuma plataforma de gerenciamento de rede social. O Instagram não permite essas ferramentas e elas prejudicam o teu engajamento. Ponto. Quer fazer? Dá menos trabalho? Faça. Prejudica o teu engajamento. Prejudica a entrega do teu conteúdo e as pessoas vão ver menos o teu conteúdo. Tá ligado? Dica do titio aqui, hein? Se prepara pra agir. Se organiza. Começa fazendo aos poucos. Começa postando aos poucos. Consigo postar uma vez por dia, a qualquer horário. Poste. Consigo uma vez por semana, mas poste. 2 vezes. Poste.
Se prepara para aquela postagem, posta e veja os resultados. Compartilha você com outras pessoas. Tem uma live que eu fiz de distribuição de conteúdo, eu vou refazer ela mais para frente, mas por enquanto ela está disponível no canal aí, dá uma olhada, procura ela, distribuição de conteúdo. Deixa eu até ver qual é o nome da live, para não falar como que foi o título da live, para não falar besteira aqui. Distribuição de conteúdo para artistas. Posta, mas ninguém vê, tá? Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Eu vou atualizar esses conteúdos também com o tempo, mas dá uma olhada lá. Isso é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo.